Bom, pessoal, eu queria apresentar um pouco aqui sobre o case do iFood, que a gente vem trabalhando com Postgres há um bom tempo. E principalmente nesses eventos que tem bastante DBA, mas tem bastante desenvolvedor também, ainda mais agora com a cultura DevOps e tal, a galera fica com muita dúvida e curiosidade também. Como é que a gente trabalha com Postgres e como que a gente trabalha com os microserviços, né? Porque quando eu tenho um banco monolito, bem que muita gente já está acostumado, mas com o ambiente microserviço a galera ainda tem bastante dúvida e eu queria tentar sanar algumas dessas dúvidas. E lembrando que, na verdade, o que eu vou passar aqui é um case das decisões que a gente fez, das arquiteturas que a gente definiu, do que a gente está fazendo, só que não é bala de prata, não é uma regra que vai servir para todo mundo, então vocês ficam livres para tentar ver o que é legal daqui para o ambiente de vocês, e o que tiverem dúvidas a gente vai tirando mais no final da palestra, ou se quiser perguntar no meio, tudo bem. Então, o que eu vou falar nessa palestra? Na verdade, eu tentei fazer um resumo de toda a arquitetura de dados do iFood e, obviamente, eu não consegui fazer isso, porque eu ia ter que ficar horas e horas falando aqui para conseguir trazer tudo isso. Alguém estava no PGBR ano passado? Uma pessoa? Isso é bom, porque, na verdade, parte dessa palestra eu apresentei no PGBR e uma das coisas que as galera falou, não, mas eu queria entrar em mais detalhes em alguma dessas arquiteturas e é o que eu vou fazer nessa palestra. Então, eu vou falar um pouco da evolução do iFood, de como que a gente começou, e depois eu vou falar um pouquinho sobre microserviços, não queria perder muito tempo aqui, e aí falar bem do PostgreSQL e da plataforma do iFood usando o Postgres, dos microserviços de fato. Okay? Então, outra coisa que eu gosto de perguntar, eu comecei a dar palestra desde quando eu entrei no iFood, em 2015, e é uma pergunta que eu acho bem legal. Quem aqui não conhece o iFood? Ou melhor, quem nunca usou o iFood? Tem algumas pessoas. Eu falo que é legal eu ver essa pergunta, porque a primeira vez que eu fiz essa pergunta, tipo, quem não conhece, né, nem quem não usou, mais de 90% das pessoas levantaram a mão. Sabe? Isso foi em 2015. E aí, ao longo do tempo, a cada ano, geralmente eu participo de 2 ou 3 eventos e eu faço a mesma pergunta. E eu fui vendo a quantidade de pessoas que levantavam a mão diminuía. Até que eu parei de perguntar quem não conhece, porque ninguém mais levantava a mão quem não conhece, e comecei a perguntar quem não usa ainda. Então, quem não usa está perdendo uma ótima oportunidade aí, um rango muito bom. E esse é um gráfico que a gente tem do iFood que eu acho bem legal, que se vocês olharem a escala desse gráfico, mostra mais ou menos a mesma coisa que eu falei. Da mesma forma que a galera parou de levantar a mão porque não conhecia o iFood começou a subir no uso desse aplicativo pelas pessoas. Então, aqui é um timeline junto com o gráfico que ele mostra bem a evolução do iFood. E a escala desse gráfico é uma escala real, tá? A gente não inventou dados para colocar isso aqui. Cada pontinho desse significa a quantidade de pedidos que o iFood faz em um mês. Okay? No final do mês a gente contabiliza e a gente tem. Então o iFood começou lá em 2015, em 2011, desculpa. Eu entrei no iFood em 2015, mas o iFood começou em 2011. Existia iFood antes de mim. O iFood começou lá em 2011 numa empresa que se chamava DiscCook. Alguém conhece a DiscCook aqui? Já ouviu falar? De fato, essa não é muito conhecida. Eu nunca tinha ouvido falar antes de entrar no iFood, eu admito. Se o pessoal que trabalha no iFood não adianta, não tem graça. A DiscCook é uma empresa que vendia, que ela fazia o que o iFood faz, de certa forma, mas era tudo por telefone. Então ela tinha catálogos em revistas, essas coisas, você ligava para lá e a DiscCook mandava um motoboy para o restaurante, pegava as coisas, a própria DiscCook gerenciava o motoboy e entregava na casa da pessoa. Qual que era a finalidade? Quem que era o público-alvo? Cara, era um serviço, digamos que um pouco mais gourmet, era para restaurantes mais chiques, que não tinha motoboy ali na frente, o cara não queria gerenciar motoboy, sabe aquela coisa assim? E aí a DiscCook gerenciava a logística de entrega, e era uma coisa bem interessante, era bem rentável, mas não era escalável. Então a DiscCook funcionava aqui em São Paulo, ela era até grande em São Paulo, e funcionava nos grandes centros, funcionava no Rio de Janeiro, etc. Mas em cidades pequenas, cara, eu vou gerenciar uma frota dessas, era meio inviável. Então não era um modelo de negócio muito escalável. E aí, mais ou menos nessa época também, veio a evolução tecnológica, a galera começou a usar smartphones e tal, então a DiscCook falou, cara, vamos fazer um aplicativo. Na verdade, começou como um site, sabe? Vamos fazer um site que a pessoa não precisa ligar para pedir. Ela vai no site, digita os dados dela, tem todos os catálogos dos restaurantes, é tudo online, é lindo e maravilhoso. E foi daí que surgiu o iFood. Então isso foi em 2011, o iFood surgiu tanto como app quanto como site. Nessa época a gente fazia cerca de 15 mil pedidos por mês, então essa escala aqui é bem baixa, assim,
começou com coisa de 15 mil pedidos. E aí a gente foi crescendo. E nos primeiros anos vocês podem ver que não foi um crescimento muito acelerado, foi uma coisa que bem modelo startup mesmo, a gente estava lá, estava fazendo a atuação, mas não tinha investimento ainda, tinha investimento muito baixo, etc. Era uma spin-off da Disc-Cook, mas a Disc-Cook também não tinha um investimento de milhões ali para aplicar, etc. E aí em 2013 entrou uma empresa que se chama Movile. Alguém conhece a Movile? Eles conhecem? Conhecem? A Movile ela é uma empresa que ela entrou com a gente em 2013 e digamos que foi uma mudança da cabeça da galera do iFood. A primeira coisa que a Movile mudou foi uma coisa bem simples. Ela deu dinheiro, ela investiu. E com dinheiro você faz mais coisas. Mas uma coisa que a gente percebe no iFood, isso até hoje a gente percebe isso, é que só dinheiro não resolve o problema. Não adianta você injetar dinheiro e não investir direito esse dinheiro, saca? Você tem que ter muito trabalho em cima disso. E uma das coisas que a Movile fala, veja que eu não estava no iFood nessa época, essa história eu estou contando de pessoas que me contaram essa história, era que antes da Movile entrar, a galera fazia no iFood a coisa, mano, vamos levando, vamos fazendo, o que vier, lucro, etc. Quando a Movile entrou, eles mudaram a cabeça da galera do iFood. Falaram, não, vocês têm que estabelecer meta, têm que trabalhar focado, têm que investir mais em marketing, saber onde investir. Porque pensa assim, eu sou uma startup, comecei a fazer um negócio, o negócio tá dando sucesso, mas nem tá dando lucro ainda. Aí chega alguém e te dá muita grana, cara. A chance de você fazer, desculpa a palavra, mas a chance de você fazer merda com essa grana é muito grande. Tá? Então, não adianta só investir, você tem que ir lá ajudar quem você está investindo, saca? E foi isso que a Movile fez com o iFood. E em 2013 para 2014, para vocês terem uma ideia, o iFood triplicou de tamanho. Então, a primeira meta da Movile foi assim, cara, vocês vão ter que triplicar de tamanho. Era a meta. Tipo, é um negócio, tô dando dinheiro para vocês, mas eu quero que vocês cresçam 3 vezes mais. E deu certo. E em 2014, 2015 aconteceu isso de novo, também triplicou. O que eu estou escondendo aqui, porque na verdade meio que não é tão foco de tecnologia, é que uma das coisas que aconteceu também é que nesse meio tempo, o que o iFood foi fazendo? Começou a adquirir outras empresas. Então, em 2014 para 2015, a gente fundiu com o restaurante web. Tá? Então, já era o segundo, o iFood já era o primeiro do mercado, o restaurante web era o segundo, e aí a gente fundiu, começou a crescer. Então, aí que foi fazendo esses aumentos muito grandes. Então, teve saltos grandes, que de certa forma foi com adquirências também. Mas aí para 2015, que foi quando eu entrei no iFood, então aí eu já consigo contar a história ao vivo, porque eu estava lá, ao vivo não, né? Que eu vivenciei de fato. Uma das coisas que a gente tinha era, o iFood começou bem pequeno, um sisteminha ali que a galera fez, é bem a percepção que muita gente tem do iFood até hoje, é que tem uma galerinha numa garagem ali trabalhando e tal, e eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, mas começou assim de fato. E aí, nesse sistema a gente se preocupava muito com escalabilidade, com performance e tal. Se preocupava, mas não era muito, cara, porque não tinha tantos usuários e o negócio era, eu precisava provar que o negócio funcionava, tá? Outros problemas eu resolvo depois. E foi isso que aconteceu em 2015. A gente começou a ter problemas bem grandes assim de performance. A gente teve várias quedas de sistema mesmo em 2015, tá? Eu até gosto de falar, eu comecei a trabalhar no iFood, eu lembro, numa quarta-feira, só fui pegar meu acesso ao sistema de produção na sexta, no sábado o banco caiu. E aí me ligaram, porque eu era o único DBA que tinha na época. Eu nem me considero mais DBA, mas naquela época eu entrei como um DBA, saca? E aí a gente começou, beleza, o sistema não tá legal, a gente tinha um sistema único, vamos quebrar esse sistema em vários sistemas para a gente tentar melhorar a performance, etc. Então a gente começou a evoluir. Em 2016 a gente já tinha vários microserviços. A gente saiu de data center físico, foi 100% em cloud. Então a gente tinha data center físico também, fomos 100% para cloud já em 2016. E dali para frente a gente começou a só aumentar a capacidade, começou a alterar a arquitetura do sistema. Em geral a gente está dobrando, a gente parou de triplicar de certa forma e está dobrando de tamanho. Mas se vocês olharem a escala, isso é de março de 2018, a gente atingiu 8,2 milhões de pedidos. A marca de 1 milhão foi, acho que no final de 2016, se eu não me engano. A marca de 8,2 milhões a gente atingiu em março. E o problema que a gente tem nas mãos agora é que essa curva aqui, ela está só no começo. Daqui a pouco a gente vai olhar esse ponto de março aqui, ele vai aparecer esse ponto aqui. Porque a gente ainda tem muita coisa para crescer. A gente está crescendo demais. E hoje nossos sistemas estão mais estáveis, tá? A gente está adequado, a coisa parou de ficar caindo, esse tipo de coisa a gente parou.
Mas como isso aconteceu, já que parou, o que a gente está vendo? Em vez de a gente ficar olhando para o que a gente tem que fazer agora, a gente já está vendo o que a gente tem que fazer daqui a um ano, porque isso aqui vai dobrar até ano que vem. Se tem 8,2 milhões aqui, no mínimo 16 milhões a gente vai ter que ter ano que vem, saca? Então, a gente vai evoluindo bastante e muito rápido, tá? Só alguns números para vocês terem uma ideia, os 8,2 milhões de pedidos, a gente está em mais de 530 cidades. Esses números eles sempre desatualizam, tá? Porque eles mudam muito rápido. Uma métrica interessante é quantos pedidos que a gente tem por minuto, no pico, é cerca de 1.500 pedidos por minuto. Então, 1.500 aquisições para o servidor de pedidos, só que aí eu tenho toda a máquina de estados, eu tenho várias outras coisas, então é um sistema que ele é muito ocupado, digamos assim, no horário de pico. Okay? E mais de 100% de crescimento ao ano, e já estamos em 4 países. Então, a gente está no Brasil, México e Colômbia. Na verdade, a gente perdeu um país agora, acabou de lançar uma notícia, que a gente estava na Argentina, mas a gente está tirando a nossa atuação da Argentina. E uma coisa que eu gosto, às vezes a galera do iFood não gosta desse gráfico aqui, porque ele é uma pesquisa da Abril, não é do iFood, de fato, é de 2017, talvez esteja um pouco defasado, que ele mostra a quantidade de aplicativos de comida que as pessoas têm no seu celular. Então, eu sei que cerca de 29% das pessoas que foram entrevistadas têm o iFood. Os outros, você veja que já estão bem mais baixos, tá? Então, meio que... Não é que não é relevante pra gente, é relevante, tá? A gente se preocupa com esses caras, mas a nossa preocupação e o nosso foco maior tá aqui, ó. Eu não tenho app de delivery, é a galera que nunca usou o iFood, saca? São essas pessoas que a gente está preocupado. Ou seja, veja aquilo que eu falei, né? Olha o tamanho, o gráfico já está em 8,2 milhões, mas olha a nossa fatia do mercado, de certa forma, ok? Claro que não é uma análise exata, né? Não é nada exato, mas dá para ter uma ideia. Então, para quem acha que o iFood é só um aplicativo de comida, na verdade é muito mais do que isso. A gente tem o usuário final, que tem que fazer busca dos restaurantes, fazer o seu pedido, fazer a avaliação, etc. A gente tem que enviar esses pedidos para o restaurante fazer a comida, etc. A gente tem que ficar monitorando esse restaurante para saber se o cara vai atrasar, se o cara está ok, se o cara está fazendo, se o cara está recebendo os pedidos, etc. E tem uns operadores para, tipo, às vezes, putz, o cara cancelou muito pedido, não recebeu o pedido, deixa eu ligar para esse restaurante para ver como é que tá. Ou tive algum problema de que um cliente reclamou de algum pedido, eu ligo para o restaurante, ligo para o cliente, faço a conciliação, etc. E a análise do dia a dia, cara, eu quero saber a quantidade de pedidos do dia e etc. A gente consegue fazer esse monitoramento. Tô falando muito etc, cara, não tá legal, assim. Toda vez que eu falei etc, todo mundo bebe um shot de pinga depois. E tem também a Spawn Rocket. A Spawn Rocket, ela é um app que a gente trabalha junto com o iFood, ela é uma marca também do iFood, que ela voltou com aquele modelo da Skicool que o iFood não faz entrega, mas a Spawn Rocket faz. Então a gente percebeu que talvez lá para 2011 estava difícil, mas hoje fazer a logística de entrega, a gente tem evolução de tecnológica, tem muita coisa, já está bem melhor. Então a gente já tem mais restaurantes na nossa base que a gente pode falar, você não quer gerenciar o motoboy, deixa que a gente gerencie para você, a gente faz a logística da entrega para você, a gente faz tudo isso. Então a gente tem uma parte de logística também. Até uma coisa interessante para quem... Obviamente o iFood está precisando de pessoas para trabalhar lá, a gente tem vagas. A parte de logística, de desenvolvimento dessa questão de logística é toda aqui em São Paulo, e o time de tecnologia, a maior parte do time de tecnologia é em Campinas. Então a gente tem o app para o consumidor, que todo mundo conhece, que é aquela app maravilhosa. Tem apps para os restaurantes também, sistemas para o restaurante. O restaurante quer saber quanto de faturamento que ele está tendo. O restaurante, muitas vezes, ele precisa de ajuda. O iFood é uma vitrine poderosa para o cara, mas existem casos, e a gente já viu isso acontecer, do cara, eu vendo ali o meu lanchinho na esquina, tô indo, tá okzinho, eu vou colocar no iFood, aí 30 vezes mais de pedido por dia, e o cara não dá conta de atender, saca? Então, a gente precisa dar uma inteligência para esse cara, a gente precisa ajudar esse cara. E a gente ajuda, tem outras coisas. Eu acabei de criar meu restaurante, eu não tenho embalagens bonitas. A gente vende embalagens para esse restaurante num custo muito baixo, porque não é com isso que a gente vai ter lucro, saca? Então, a gente consegue fazer essa ajuda para o restaurante. E o do entregador, para quem já usou o Spawn Rocket, você consegue ver o entregador chegando na sua casa, sabe? Você consegue ver ele no caminhozinho. É bem legal também. Não são todos os restaurantes que estão na Spawn Rocket, que estão na iFood, então tem uma certa intersecção, mas não são todos. E qual que é o outro problema do iFood? Que esse problema ele casa bem com tecnologia. É esse cara aqui. Eu tenho o meu pico de pedidos no almoço e um pico de pedidos na janta. Eu chego a ter 50 pedidos por segundo na janta e no almoço eu tenho muito menos. Tá? E de madrugada eu vou ter menos ainda. Okay? Como a gente está na nuvem, faz sentido os nossos servidores ficarem rodando o tempo todo?
Não faz, porque a gente precisa ter essas duas demandas, então a gente consegue adequar dessa forma, ok? Eu já explico mais para frente como. E a gente faz também outra coisa que é interessante, a gente faz testes de cargas diário no sistema em produção para garantir que a gente vai aguentar pelo menos umas 4 ou 5 vezes acima disso. Tá? Então é uma coisa que a gente sempre faz, porque, cara, tem muita gente trabalhando nos sistemas, a gente pode errar em algumas coisas. Isso aqui é só uma foto que eu acho legal, isso aqui é o time de tecnologia do iFood em meados de 2015, que foi mais ou menos quando eu entrei, eu tô ali no fundo ali. Então era uma salinha com uma galerinha, não cabe mais no slide a foto dos funcionários do iFood, então a gente está com mais de 800 funcionários total, mais de 200 em tecnologia, e estamos contratando, se alguém quiser, tem bastante vagas abertas. Para quem quer trabalhar com banco de dados especificamente, a gente tem vaga no time de banco, tem vaga para Data Analyst, tem várias vagas abertas aí que a gente está precisando. Tá? Isso aqui, para você ter uma ideia, às vezes as pessoas me perguntam, o iFood é uma startup? Eu acho que é um pouco complicado dizer se o iFood é startup, até porque é um pouco difícil definir o que é uma startup. Mas a gente, de fato, surgiu como uma startup e a gente tenta bastante manter o clima de startup. Essa foto que está aqui no fundo, a gente chama de pub, que tem lá no escritório de Campinas, que é para a galera se divertir, a gente tem cerveja, etc. Eu não estou falando isso só para fazer jabá, não. É porque é uma coisa legal que mostra que se a galera tá no ambiente legal de trabalho, se é engajado, é fazer um trabalho bem feito, entendeu? Então a nossa ideia é essa. Bom, eu vou passar bem rápido nisso, eu acho que é um assunto um pouco batido, quem não conhece o microserviço é bom dar uma pesquisada que é bem legal. Quando eu cheguei no iFood era mais ou menos isso aqui, é claro que eu estou simplificando demais a coisa. Eu tinha um banco de dados, sim, era só um banco de dados. Eu tinha meu sistema, meu web service e esses sistemas de back-office, todos os dois conectados a esse banco de dados, e tinha o site e os apps no sistema de web service conectados. Tá? E consultas analíticas também conectadas no sistema de banco de produção direto. Okay? Quando a gente quebrou em microserviço, na verdade a gente começou a quebrar, o que a gente foi fazendo? A gente pegou principalmente esse web service, eu tenho os dados que fazem integração com o restaurante, cria um microserviço que integra com o restaurante. Eu tenho os dados de pedido, eu tenho a parte de logística, de pagamento. Então você vai criando caixinhas e vai separando elas. Okay? Algumas são, de fato, cortadas ali, separadas, outras são criadas do zero. Tá? Muitas delas, em vez de eu crio uma caixinha, depois eu quebro essa caixinha em mais 4, 5, tá? Então é um sistema vivo, vamos dizer assim, ele não para. Okay? E quanto mais o time cresce, mais esse sistema fica vivo. E qual que é a vantagem de separar dessa forma? Pensa o seguinte, um exemplo que eu gosto de dar, lembra quando estava tudo no mesmo banco? Eu tenho a listagem de restaurantes. A hora que eu abro o app, tem a listagem de restaurantes. Okay? Vamos supor que o sistema de avaliação de pedido, o cara fez um deploy zoado e botou uma query no banco que ficou lenta. Tá? E aí esse sistema, como é tudo uma coisa só, derruba o banco de dados. Tá? Derruba o banco. Por causa do sistema de avaliação de pedidos. O sistema de avaliação de pedidos é importante para a gente? Ele é crítico para a gente? Não. Você consegue fazer um pedido no restaurante que você conhece se não tem avaliação? Você consegue conviver com... eu não consegui avaliar hoje, eu vou avaliar amanhã. É ruim para a experiência do usuário? É ruim. Mas o sistema vai funcionar sem isso. Então, uma das coisas que eu mais gosto de microserviços é essa questão de isolamento. Então, se eu tiver problema no sistema de avaliação, que eu acho que eu não tenho listado aqui, mas se eu tiver problema no sistema de avaliação, ele não vai afetar os outros vão funcionar. E não só o caso de um sistema não afetar o outro, o que acontecia muito lá em 2015 era, o sistema está lento, está dando alerta de pico de uso de CPU, ou a latência do sistema está alta, e eu não sei o que está lento. É muito difícil, porque está tudo no mesmo linha ali, está tudo junto. Quando você divide em microserviço, fica muito mais claro. Fala, o sistema está lento. Às vezes cai em outros sistemas, você olha lá, cara, aquele sistema ali está com uso de CPU alto, aquele sistema está lento. Então você consegue identificar mais rápido. E o terceiro ponto que o isolamento dá, que é bem legal também, é a questão da divisão de times. Eu tenho times que vão estar preocupados em fazer uma acurácia da avaliação do usuário melhor, da avaliação dos restaurantes melhor. Outro time que vai ter preocupado no cardápio do restaurante, que está bem feito, saca? Cada time vai ter uma responsabilidade diferente. E se todos esses times estiverem mexendo na mesma codebase, você fica louco, cara. Você fica louco. Ficar analisando por request de todo mundo não dá certo. Então, cada caixinha dessa, cada serviço que a gente cria, tem um time responsável por ele. Outros times podem ir lá e alterar esse cara? Podem, desde que tenha um consenso desses donos. Então a gente tem um dono principal e os outros galera pode mexer. Como que a gente faz isso? Por request, eu mando por request para aquela galera. Pode falar. Quando vocês, quanta gente tinha
Eu concordo que microserviço não serve para todo o ambiente. Eu concordo muito com isso. Exatamente nesse cenário, tem pouca pessoa, dividir microserviço, fica mais complexo o sistema. Apesar de parecer que está mais fácil de mostrar assim, porque eu separei as caixinhas, de fato fica mais complexo. Tá? A gente tinha 15 pessoas, mas a gente tinha, por exemplo, 200 vagas abertas. Claro que a gente não ia contratar 200 de uma vez, isso era impossível, sabe? Então a gente tinha realmente umas 15 a 20 pessoas, mas a gente já tinha essa necessidade de crescimento, então a gente foi crescendo bem rápido. A gente passou de, eu não lembro o número exato, mas eu lembro que em 2015 a gente passou de umas 15 para umas 40 pessoas, assim, em meses, saca? E disso a gente foi expandindo. Mas eu concordo contigo, cara, analise o seu ambiente, analise o seu sistema. Tem aquela outra noia que eu falo, tem gente que te cria nanoserviços, saca? Então, às vezes você não precisa de microserviço, só um serviço separado, separa aquela parte que é diferente do resto, entendeu? Dá para fazer umas divisões. Você falou que você tem um time para cada microserviço. A questão do DBA, cada time de microserviço tem um cara que manja de DBA. A gente queria muito isso. A pergunta dele foi o seguinte, na verdade é o seguinte, cada serviço está em um time, mas um time pode ter mais de um serviço, entendeu? Uma coisa que ele falou interessante cada time tem não só um DBA, mas cada time tem alguém de infra, cada time tem alguém de performance, alguém de security, etc. No mundo ideal, na nirvana do desenvolvimento de software e de microserviços, seria isso mesmo, cada time deveria ter um. A gente não consegue fazer isso, escalar a galera de banco, de infra, é um pouco mais difícil do que desenvolvedor, você acha mais desenvolvedores. Então o que a gente faz a gente define arquiteturas e senta muito junto, a gente faz design sessions. Então, digamos que o time de banco de dados é mais um consultor geral da empresa como um todo, saca? Tem um time de banco de dados separado. Ele é separado, mas tipo, às vezes a gente precisa trabalhar junto com aquele outro time. Vai alguém lá, fica alocado uns dias lá, entendeu? Exatamente, não é. O time de banco de dados do iFood não é o responsável pela base de dados. Ele é responsável por backup, por integridade e coisas padrões. Ele é responsável por ajudar os desenvolvedores a fazer análise de consultas, fazer análise, mas quem é responsável por monitorar essa base, saber se as consultas estão lentas, saber se o negócio está indo direito, é o próprio desenvolvedor. Tá? Inclusive os próprios desenvolvedores que sobem o sistema para produção. Não é assim, fiz o sistema, empacoto e espero alguém subir para produção. Não, cara, se você fez, você vai fazer o deploy. E se der problema, você também vai conseguir resolver esse problema, entendeu? Então, é bastante assim. Cada caixinha dela ali tem uma infraestrutura isolada, então você botou lá vez ele é uma Sim. Uma instância para cada microserviço. Sim. Cada caixinha. Eu vou mostrar uma caixinha dessas daqui a pouco. É melhor. Daqui a pouco, aqui, ó. Cada caixinha daquilo ali, essa aqui é uma arquitetura padrão que eu comentei, que a gente criou. Então, cada caixinha que eu tinha ali é uma dessa aqui. Todas elas são iguais e idênticas? Não. Algumas podem ser diferentes. Então, como a gente começou a criar um monte de microserviços, hoje a gente tem mais de 100 microserviços, o medo que a gente ficou cada pessoa vai fazer de um jeito e depois essa galera não vai se conversar. Tá? Depois a galera vai falar com o cara de banco de dados, aí o cara manja de Postgres, eu estou usando o MongoDB, por exemplo. Tá? Não estou falando que o MongoDB é ruim, tá? É só questão de conhecimento mesmo. Então a gente falou, cara, vamos juntos, a gente juntou uma galera ali, vamos definir um padrão e todo mundo que for subir um microserviço que se encaixe nesse padrão já pode ir fazendo sozinho. Se eu preciso de um padrão diferente, aí vamos conversar. Junta uma galera ali e vamos conversar, ok? Então o padrão que a gente adotou é mais ou menos o seguinte. Aqui eu tenho o usuário final, que ele se conecta pelo Incapsula. O Incapsula é um Web Application Firewall que a gente contrata, não é a gente que faz, tal, que só garante um pouco da parte de segurança e um pouco de cache também. O Incapsula vai lá para um load balancer, e esse load balancer vai para instâncias da aplicação que estão rodando num grupo de autoscaling. Tá? Para quem não conhece de Amazon, isso aqui é bem uma arquitetura da Amazon, o autoscaling é aquilo que me dá a capacidade de, num determinado horário eu tenho 50 máquinas rodando, num determinado horário eu tenho 20 máquinas rodando. Então ele aumenta e diminui a quantidade de instâncias dependendo do horário, dependendo do uso e etc. Ok? Não estou ficando nada encabulado o cara tirando foto aqui, cara, tá tranquilo. Bom, e o banco de dados? A gente escolheu o Postgres, eu já vou mostrar alguns motivos que a gente escolheu o Postgres. Nesse banco de dados a gente tem, como é Postgres, eu preciso de master e réplicas, né, de primário e réplicas, a gente tem uma instância primária e a gente pode ter várias réplicas. Tá? A gente sempre tem pelo menos 2 réplicas por causa de alta disponibilidade. Então,
Uma aqui em São Paulo, que a gente sobe o servidor em São Paulo na Amazon, e outra em Ohio, que é outra região da Amazon que é executado também. Tá? E, opcionalmente, aí até algumas questões opcionais, o cara pode conectar nessas réplicas, ou colocar essas réplicas também num grupo de autoscaling para adicionar máquinas de banco e diminuir máquinas de banco. Ok? Hoje a gente faz isso de duas formas. A aplicação tem que saber que ela precisa só de consultar na réplica, ou a gente põe um PG Pool junto com o serviço de aplicação e ele faz só eu só uso o PG Pool para isso, tá? Só para diferenciar o que é leitura e o que é escrita. Ok? Eu sei que o PG Pool faz muito mais coisa, mas a gente usa só para isso no caso. Bom, e como é que eu crio essa infraestrutura toda? Usando o Terraform. Então o Terraform é o cara que pega e cria esses grupos de autoscaling, cria essas instâncias, cria as máquinas de banco, e aí depois que ele criou, o que ele faz? Ele chama o chefe, que o chefe vai ter algumas configurações. Qual que é o serviço que vai ser deployado aqui, qual que é o nome da instância do banco. Então, o Terraform cria tudo isso e o chefe configura tudo isso. Então, infraestrutura as a code, que eu vou ter o código da minha infraestrutura aqui, e gestão de configuração para o chefe. E os Zabbix vai monitorar isso tudo. Ok? Então, eu não tenho um Zabbix e um chefe em cada caixinha daquela, tá? Um Zabbix só para todo mundo. Tem outros casos que eu vou ter cache. Então, às vezes eu vou bater no banco, mas eu tenho um cache. Tem outros casos que eu tenho arquivos estáticos. A gente está trabalhando bastante com arquivos estáticos, tá? Então, isso aqui não é todos os serviços que são assim, ok? Mas a maioria deles vai seguir mais ou menos essa arquitetura. Pode falar. Sobre a sua arquitetura, a coisa que mais me chama a atenção nas arquiteturas novas é que você não tem message queues, você não tem filas, e é meio louco que está tudo sincrônico. A gente tem bastante message queue. Eu vou chegar lá. A gente tem, na verdade, eu acho que já está desatualizada essa informação. Eu acho que está com mais de 80 bancos de dados. Eu preciso conferir, eu não me lembro de cabeça. A maioria é bastante transacional, a gente tem sistemas bem transacionais, mas a gente tem sistemas gerenciais, vamos dizer assim, por exemplo, o sistema de restaurante ele é mais gerencial, para o restaurante cadastrar a sua área de entrega e etc. Okay? A gente tem alguns com muita escrita e alguns com muita leitura, então tem um mix aí. A gente tem, é bem interessante que se você for navegar no iFood, você pode ver que a maior parte da informação que está lá ela é quase read-only. Então, na navegação do iFood, tá? Mas na parte de trás, que transmite pedido, que envia pedido, essa parte aí tem bastante escrita. Okay? Então, eu tenho bancos com alta taxa de update e eu tenho os que eu mais gosto, cara. Eu adoro isso aqui quando eu estou no serviço, assim, que é um banco imutável. Eu só tenho insert. Eu só faço insert select. Esse cara é o ideal para esse tipo de coisa que eu tenho um monte de réplica, etc. Eu só insiro num cara, é mais leve de inserir, não precisa auto-vácuo ficar rodando feito louco. Eu insiro rápido, é só um insert de tupla, etc. É bem tranquilo. Então, tem bancos que só tem inserts. Em geral, os bancos de dados em números de tabelas, eles são pequenos. Como são microserviços, eu vou ter 10, 15 tabelas. Dificilmente eu tenho mais do que isso. Okay? A gente tem um microserviço, por exemplo, que tem uma tabela. E é preciso, é necessário. E o tamanho de dados, volume. A galera fica bastante preocupada. A galera adora falar de terabytes, petabytes. É grande no iFood? Cara, o nosso volume de transações ele é muito grande. O volume de dados trafegados ele é muito grande. Mas em cada microserviço a gente tem alguns bem pequenos, alguns de megabytes, e alguns de mais, na verdade, está chegando perto de 2 terabytes o maior microserviço. E aquele legado que a gente tinha lá atrás, que a gente tem até hoje, ele está chegando perto de uns 3 teras. Ele ainda existe. A gente ainda não conseguiu se livrar dele. Bom, e como tinham me pedido no PGBR, deu para entender essa arquitetura, que a gente tinha perguntado um pouco? Okay? Tinham pedido no PGBR, beleza. Eu tinha mostrado exatamente essa imagem da arquitetura, e a galera falou, achei a imagem legal, é bonita e tal, mas ficou muito superficial, eu queria saber, dá um detalhe, dá um exemplo de um serviço. E recentemente, a gente tem um exemplo bem legal, o Fernandinho que está aqui comigo, que está trabalhando com a gente nesse projeto, que é a plataforma de busca de restaurantes na listagem do iFood. E é uma das coisas mais sensíveis do iFood, por incrível que pareça. Bom, deixa eu só passar, eu acho que eu inverti as coisas aqui, mas tudo bem. Aqui é mais ou menos a tela inicial do iFood. A tela inicial, de fato, a gente tem listas, assim, umas coisas mais complexas. Eu estou simplificando o problema aqui, tá? Eu tenho o seguinte, eu tenho a listagem de restaurantes, que são restaurantes de teste, não se preocupem em tentar pedir nesses restaurantes, vocês não vão conseguir, só estão no ambiente de desenvolvimento. Então eu tenho modelo A, modelo 9 são nomes dos restaurantes, que são os cadastros dos restaurantes. Eu tenho o nome dele, o logo dele, eu tenho as informações do tipo de cozinha que esse restaurante tem. Então isso é um cadastro gerencial, ok? Isso é feito no serviço de restaurantes. Então tem um serviço lá que responde pelo cadastro dos restaurantes. Eu tenho os tipos de cozinha, que podem ser vários tipos de cozinha, então eu tenho um cadastro centralizado,
ok? Eu tenho um serviço de avaliação, que eu faço avaliação dos restaurantes. Quem está fazendo serviço de avaliação está muito preocupado quais são as perguntas, como que eu mostro isso, etc. Para listagem, eu só estou preocupado com a média. Qual que é a nota final do cara ali para mostrar, ok? Mas isso está no outro serviço, está no serviço de entrega. Eu tenho as áreas de entrega. Qual é a distância que eu tenho do restaurante para o cara? Qual que é o valor da taxa de entrega? Nessa área específica, quanto tempo que eu vou demorar para entregar? Tá? São todos os cadastros que são feitos. Esse eu acho que é um dos problemas mais chatos, de certa forma, do iFood, porque ele ingessa um pouco algumas coisas. Tem uma área de entrega bem restrita. Cada pessoa que abre o app, ela vai ver essa listagem de restaurante de um jeito diferente. Tá? Por dois motivos. O primeiro é pela localização que ela está, mas mesmo duas pessoas na mesma localização, tem a mesma lista, mas a ordem também pode variar. Okay? Depois eu explico um pouco mais sobre isso. Eu tenho outra coisa interessante que é, eu preciso saber se o restaurante está aberto naquele turno, naquele horário que eu estou pedindo a entrega, por exemplo, que está para uma entrega agora. Eu quero saber se aquele restaurante está aberto ou está fechado. E eu quero saber se esse restaurante está conectado. Porque não adianta nada o restaurante falar, eu abri as portas, mas eu não liguei o sistema para receber pedidos. Aí não adianta nada. Então ele aparece como fechado para a gente também. E são serviços diferentes que tomam conta dessas duas coisas. Okay? E a geolocalização, que é, eu pego a rua, em termos práticos, eu preciso da latitude e longitude do cara, eu consigo trazer essa lista para ele. Okay? Então, como que a gente vem fazendo isso hoje? É dessa forma. Lembra que eu falei, eu preciso da latitude e longitude desse cara, eu já consigo trazer a lista. Então a gente tem uma base de dados com PostGIS, tá? PostGIS, que para quem não conhece, é uma extensão do Postgres, para trabalhar com dados georreferenciados. É bem poderosa, a gente gosta bastante. Essa extensão ela trabalha basicamente polígonos que são cadastrados de várias formas, e aí eu preciso saber qual ponto que intersecta com quais polígonos. Dada essa lista de pontos que intersectou, dada essa lista de polígonos, eu sei os restaurantes, eu sei o valor e o tempo da entrega daquele cara. E hoje a gente pegou todos os outros dados de restaurantes, de avaliação, etc., e sincroniza no Elasticsearch. Okay? Então o que a gente faz? Na busca, a gente primeiro chama esse cara aqui, pega os restaurantes que atendem aquela área, pega o valor, vai no Elasticsearch e busca os detalhes desse restaurante. Okay? Tem um Postgres aqui também que ele vai gerenciar aquelas listas. Os mais pedidos, super restaurantes, pizzas, promoções, etc. Tá? E aí a gente bate no Elasticsearch para pegar. Só que a gente começou a ter um problema com essa arquitetura. Tá? Qual que era o problema principal? O problema principal é que ela, digamos que é um pouco macarrônica, eu tenho que bater em 2 serviços para responder. É meio chato. E esse cara aqui já sincroniza um monte de coisa. Por que ele não sincroniza essa parte geoespacial também? Então a gente pensou, cara, o outro problema era, o time que fica desenvolvendo esse cara, eles querem ficar mudando a área de entrega, eles querem criar áreas de entrega pré-cadastradas, eles querem brincar com essas áreas de entrega de uma forma que, para um sistema gerencial que não é para o usuário final, para o consumidor final do iFood, é ok, eu não tenho uma carga alta nesse sistema. Só que aí eles tinham que fazer um mix, eu tinha que conseguir fazer o meu usuário de back-office, de restaurante, gerenciar as áreas de entrega dele, e ao mesmo tempo responder uma busca que recebe uma porrada muito grande. Então, ficou um pouco difícil para esse time desse serviço aqui gerenciar isso tudo. Okay? Não que eles não tenham capacidade, mas que, cara, dá um foco para eles. Mano, o foco é você fazer a área de entrega bonita, linda, maravilhosa, e eu me viro para responder isso na busca. E foi o que a gente conseguiu fazer. Opa, desculpa, eu passei errado. Foi o que a gente conseguiu fazer com essa nova arquitetura. O que a gente fez com uma nova arquitetura? A gente começou a pensar. O primeiro ponto que a gente tinha vários serviços. Eu não vou entrar em detalhes de cada uma dessas caixinhas, mas pense mais na quantidade mesmo, que tem dados gerenciais. Eu tenho os dados dos restaurantes, os dados do cardápio, eu tenho tags para esse restaurante. Essas tags podem vir do próprio restaurante, podem vir de promoções, podem vir do time de Data Intelligence que tagueia um restaurante por algum motivo. Tá? Então são várias coisas. Tem dados de conexão, de campanha, dados de pagamento, dados de avaliação, está tudo aqui. Okay? E um detalhe legal é que como a gente definiu aquela arquitetura padrão lá atrás, todos esses caras aqui, todos esses serviços aqui têm uma base de dados Postgres. Todos eles. Já tinha isso. Aí a gente pensou, bom, se todos esses caras têm uma base de dados Postgres e eu preciso de tentar agrupar esses dados mais fácil, porque o problema de microserviço é, eu espalhei o dado para todo lado, agora como é que eu junto? Tá? Esse aqui a gente resolveu dessa forma. A gente falou, se está tudo em Postgres, por que não eu fazer uma replicação lógica da versão 10 do Postgres? Tá? Já tinha replicação lógica antes, mas a gente está usando da versão 10.
para uma base central que vai ter todos esses dados. Tudo que eu fizer aqui vai para essa base. Okay? É uma base muito grande. Lembra que eu estou falando dos dados dos restaurantes. Eu não estou falando dos dados dos pedidos do iFood. Então, se o iFood tem milhares de pedidos por minuto, ele não tem milhares de restaurantes por minuto. Tá? Então, os restaurantes eles não é um volume tão grande. Então, essa base ela não é tão grande quanto pode parecer com essa imagem aqui. Eu acho que não dá 100 gigas, eu acho. Eu não lembro de cabeça agora. Mas a gente manda tudo para essa replicação lógica. Ok. Primeiro problema resolvido. Estava tudo separado, juntei tudo. Beleza? Qual que é o segundo problema? Cada serviço aqui tem o seu modelo de dados específicos e lembra que eles estão preocupados com gerenciamento, não estão preocupados com busca. Okay? Então, apesar de eu ter juntado tudo num cara só, se eu fizer join de todas essas tabelas, não vai ficar uma performance legal, não vai dar certo, não vai ficar uma coisa boa. Então, o que a gente fez? É a primeira vez que eu vejo alguém fazendo isso, tá? Eu não vi, não sei se vocês vão gostar, mas funcionou muito bem pra gente. A gente criou triggers em cada uma dessas tabelas, triggers mesmo. Eu sei que a galera de desenvolvimento talvez não goste, mas a gente criou triggers em cada uma dessas tabelas. E essas triggers, toda vez que eu alterava uma tabela num sistema aqui, cascateava para a replicação lógica, disparava uma trigger que sincronizava um outro esquema, um outro modelo, esse modelo sim otimizado para busca. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma tabela que são os dados do restaurante. A tabela de dados do restaurante, ela agrega todas as informações de quase todos esses caras aqui numa única tabela. Então, eu tenho cerca de umas 25 tabelas sincronizadas para uma tabela. Por que tudo isso? Porque eu quero essa tabela ser otimizada para busca. Ela é normalizada? Não. Ela tem chave estrangeira? Não tem chave estrangeira. Ela tem PK? PK ela tem, porque eu preciso garantir que eu vou fazer insert ou conflict do update. Tá? Mas chave estrangeira não faz o menor sentido ela ter uma chave estrangeira. Eu não preciso disso. Eu estou otimizando ela para busca. Inclusive, ela tem array. Alguém usa array do Postgres em colunas? Usa? Para isso a gente usou, eu achei bem legal também, cara. Tipo, por exemplo, eu quero todas as formas de pagamento que o restaurante aceita. É uma lista de códigos. Para que eu vou fazer um join? Eu já estou fazendo um negócio desnormalizado. Põe tudo num array lá e pronto. Resolveu o meu problema. Okay? Então a gente fez isso. E um outro problema que a gente tinha nessa outra arquitetura que eu tinha mostrado antes é que os serviços eles tinham um pouco de impedância. Eu tinha que pegar dados de evento, mandar para o Elasticsearch, que era diferente do Postgres. Eu tinha que trabalhar com serviços muito diferentes e juntar numa coisa só. E a gente tinha muito bug com isso. Assim, não sincronizou um dado. Tem até hoje, na verdade, porque a gente não virou essa plataforma 100%. Com isso aqui, eu mantenho consistência. Eu fiz o commit aqui, só vai aparecer lá depois que eu comitei aqui. Então, eu tenho como se fosse um ACID sincronizado para outro banco, saca? Bom, ok, eu tenho uma trigger que sincroniza a minha tabela específica, mas eu ainda tenho um problema. Essa base ainda tem muitos mais dados do que a busca precisa. Tá? A busca precisa só dessas tabelas pequenas que ficaram já otimizadas, que é o resultado dessas triggers. Okay? Então o que a gente fez? A gente replicou mais uma vez para uma outra base. Mais uma replicação lógica. Só que dessa vez só da tabela otimizada. Eu esqueci de comentar, mas como que a gente organizou isso aqui? Tá? Cada sistema desse, a gente não usa o esquema public. A gente tem um esquema nomeado para o serviço. Então, a hora que a gente replicou para cá, é uma base com um esquema para cada base de origem. Tá? E mais um esquema que a gente chama de otimizado, que é para a base de busca. Ok? Bom, esse aqui eu estava pulando o carro na frente do boi. Quando a gente fez isso, um dos mais problemas da busca do iFood é a geolocalização, é a latitude e longitude. E aí a gente fala, bom, o PostGIS, mesmo o serviço antigo, na verdade, mesmo o serviço de regiões que a gente fala que respondia bem, aquele serviço respondia rápido, tá? Só que a gente tinha um problema. Para você ter uma ideia, ele vai responder, dada uma latitude e longitude, a que tem mais restaurantes numa área, que é aqui em São Paulo, inclusive, ele vai responder cerca de uns 20 ou 30 milésimos de segundo. É rápido o suficiente pra gente, não é lento. O problema é o seguinte, se eu tiver milhões de usuários conectados, milhares de usuários batendo bastante nisso, como que eu resolvo? Entendeu? Alguém tem uma ideia de um jeito que eu poderia resolver? Tipo, eu tenho uma base de dados, eu tenho um monte de usuário consultando aqui, para uma consulta ela é rápida, mas para a hora que chega todo mundo eu engargalo essa base. Sim, sempre read-only, esse é um ponto importante. Cache. Sim. A busca, o cache inicial foi uma coisa que a gente pensou, putz, a gente resolve várias consultas assim, tá batendo demais, faz um cache ali e resolve. Só que a gente tem um problema, a chave do cache para esse caso é latitude e longitude.
O cara andou uns metros, ele já tem outra chave de cache. E aí o cache ficou inviável pra gente. A gente descobriu que o cache não seria viável. E o outro problema que a gente tinha no cache era que o dado resultante era muito grande, era uma lista grande. Tá? Então, o cache ficou inviável. Só que a gente falou, bom, e aí uma coisa que eu acho que foi o que ele entrou, é tudo consulta, eu tenho 20 a 30 milésimos de segundo no pior caso, então tá ok. O que eu posso fazer? Crio um monte de réplica. Eu resolvi meu problema. Então, em vez de eu ficar todo mundo batendo nesse cara aqui, eu deixei ele isolado só para ser um gateway para as réplicas, por isso que eu criei esse cara no meio. A gente cria um monte de réplica num grupo de autoscaling, elas já estão em grupos de autoscaling, e cria um load balance ali para trás para a aplicação conectar. Então, em vez de a gente ficar batendo a cabeça, entrando numa arquitetura super complexa, a gente simplesmente criou um monte de réplica. E o grupo de autoscaling é para quê? A gente tem os picos de uso no dia. A gente precisa estar com todas essas réplicas no ar o dia inteiro? Não precisa. Então, horário que elas não estão usando mais, ou no dia que precisa menos, eu tiro essas réplicas ou adiciono. Okay? A gente consegue tirar e adicionar. Tem um detalhe chato em banco de dados que é, para eu adicionar e tirar instâncias de aplicação, eu vou demorar alguns segundos, certo? Mas para banco de dados, ele tem que replicar os dados, então ele demora um pouco mais. Então, mas lembra que eu falei que o volume não é tão grande, esse banco otimizado não vai dar 20 GB de dados. O problema dele é a quantidade de requisições que ele tem, não é o volume de dados. Então essa replicação, hoje a gente ela cria uma máquina dessa, ela demora cerca de uns 10 minutos para estar respondendo. Okay? Isso porque a gente nem parou para otimizar isso. Pra você ter uma ideia, o setup dela demora 5 minutos. Mas é porque a gente não parou para otimizar, saca? Porque, em geral, o que a gente faz? Como esse é um ambiente um pouco mais crítico, veja que o crítico é daqui para cá, eu vou mostrar essa camada total para vocês. Esse cara para cá, pode cair tudo isso aqui que o iFood continua funcionando. O cara que era da parte de restaurantes, de cadastro, ele pode se preocupar só com o restaurante, ele não precisa mais ficar se preocupando com alguém batendo nele o tempo todo ali, saca? Você consegue separar melhor as preocupações, ok? Só uma coisa. Para não falar que eu menti, isso aqui não está 100% em produção ainda, a gente ainda está com aquela outra ação em produção, mas a gente está evoluindo para colocar isso 100% em produção. E aí o que eu tenho? Na frente disso, eu tenho o serviço, uma camada de serviço que vai conectar no load balance do PG e vai fazer a busca. Uma coisa legal que é que toda a inteligência, a camada mais pesada assim, de inteligência dessa busca, de filtro, ficou tudo para o banco. Tá? Então eu tenho uma consulta cadastrada nesse serviço que vai ter todos os filtros que eu quero. Para vocês terem uma ideia, esse serviço inteiro ele tem uma consulta. É um serviço inteiro que só tem uma consulta. Pode falar. Quanto tempo uma alteração nessas bases menores aqui demora para chegar no usuário final? Segundos. No sistema antigo demorava mais. Porque a gente tinha um fluxo de sincronismo, ele era um pouco mais complexo de fazer. Tá? Hoje, para você ter uma ideia, hoje no que está mais produção vai demorar 5 a 10 minutos. Esse aqui é segundos. Tá? E é segundos mesmo. A gente ficou brincando de alterar aqui e ver lá, já estava ok. Não dá tempo de você alterar e dar um F5 na outra página, sabe? Realmente é segundos. Ele já aparece lá na ponta. Okay? E é uma outra vantagem a gente não ter usado cache. Não tem cache aqui. Como tem cache, eu não tenho nada que eu tenho que invalidar cache, nem nada do tipo. Ele já vai direto, já está pronto. Ok? Isso. Então, todos na memória, não estão? Exato. A gente sobe instâncias um pouco maiores para esse cara, por isso que a gente não quer subir distâncias demais, de uma forma que a gente garanta que pelo menos o dataset mais quente vai estar em memória. Tá? Não está tudo em memória, eu acho que a memória é menor do que nesse caso, mas boa parte vai ficar em memória. A maior parte do hit é em memória. Inclusive o índice GIST do PostGIS, no nosso caso, pelo menos, a busca fria, quando o dado ainda não está em memória, esses 20, 30 milésimos de segundo que eu falei, ele chega a ser uns 500, 600 milésimos de segundo, com o dado quando ele não está em memória. E o que a gente fez aqui, eu fiz um negócio bem simples, cara. Na verdade, eu nem estudei muito para fazer, eu só fiz. Eu instalei o PG Prewarm. Conhece a PG Prewarm? É uma extensão do Postgres, ela vem na Contrib já, que você instala e você fala, cara, carrega essa tabela, esse índice em memória. Como eu percebi que o que dava mais problema quando não estava em memória era o GIST, eu só carrego ele. E o resto eu deixo o sistema carregar sozinho. Então, na hora que essas máquinas sobem, eu faço um pre-warm da memória só do índice GIST, e o resto eu deixo o sistema se controlar sozinho, vamos dizer assim. PG Pre-warm. Warm é de aquecer em inglês, tá? Pre-warm. Meu inglês não é muito bom.
Outra coisa legal é a seguinte, esse sistema, e a gente mudou um pouco do sistema anterior. O sistema anterior, e veja que a gente não mudou só a arquitetura. O sistema anterior, lembra que eu falei que ele conectava numa base, mesmo ele tendo o Elasticsearch sincronizado, porque ele tinha inteligências da lista, de discovery, coisas do tipo. Esse sistema não tem nada disso e não vai ter. Ele não vai ter. O que vai ter é o seguinte, eu vou ter um outro serviço que vai ter inteligência da lista e tal, esse outro serviço gera filtros e chama esse cara aqui. Então, a responsabilidade desse cara é receber vários parâmetros de filtragem para minha lista. Quais são esses parâmetros? Os principais são latitude e longitude, eu sempre tenho que ter. Tá? Eu tenho busca textual, se você olhar aqui, ó, eu tenho a busca textual aqui em cima. Okay? Eu tenho filtros de tipo de cozinha, eu tenho filtros de área de entrega, de tempo de entrega, se o cara tem taxa grátis, se eu tenho que pagar taxa, eu tenho todos esses filtros, e esse sistema, de certa forma, ele é burro, ele só recebe esses filtros e executa. Okay? As listas do iFood, ela tem inteligência. Então, eu tenho uma lista de pizza, só tem restaurantes que tem pizzaria. Tá? Mas esse serviço não conhece as listas. Esse serviço só responde à lista de restaurantes que está dentro da lista. A inteligência vem de fora. Entendeu? Hoje a gente não tem autocomplete, mas para busca a gente está usando o Full Text Search do próprio Postgres. A gente usava o do Elasticsearch, na verdade, de novo, ainda está em produção esse aqui, ainda é a nossa carga maior. Esse aqui a gente está validando ainda, tá? Mas a gente usava o Full Text Search e o Elasticsearch, a gente está usando o Postgres. A gente já está fazendo alguns estudos para ver os pontos que talvez ele não seja melhor, mas veja que de performance não é uma preocupação tão grande, porque o que elimina a maior parte dos dados já é a latitude e longitude. O resto eu não preciso nem indexar o Full Text Search, na verdade. Eu só preciso fazer a lógica mesmo. Entendeu? E por fim, o Fernandinho que está aqui comigo, ele vai gostar bastante, ele que está trabalhando com essa parte. Uma outra coisa que a gente tem é o seguinte, o time de dados do iFood, a gente chama de Data Analytics, eles estão fazendo estudos para recomendar restaurantes, recomendar pratos, recomendar cardápios para o seu usuário final. Lembra que eu falei que quando você abre o app, duas pessoas diferentes podem ver uma ordenação da lista diferente? É porque a nossa ordenação não é só pegar a média da avaliação, order by isso. Ela é um pouco mais complexa que isso. E uma das coisas que a gente manteve separado foi essa camada. Porque a gente falou, cara, o pessoal de data quer fazer muito teste nesse sistema que a gente está chamando de RecSys aqui, que é um sistema de recomendação. Okay? Então, dado a minha lista de usuários que eu já passei por toda essa arquitetura aqui, eu quero só que pega a informação do usuário, que veja que esse sistema aqui não tem informação de usuário, tá? Não tem usuário aqui, ele só tem restaurante, ok? Mas eu vou pegar a informação de usuário que vem lá do app, junto com esse array de restaurantes, jogo para aquele sistema só para ele reordenar. Me dá um score usando algoritmos de machine learning, usando várias coisas que eu não entendo tão bem. Se o Fernando disser isso, depois vocês querem pergunta para esse cara de branco aqui, ó. Aponta o dedo mesmo, pode perguntar para ele que ele manja. Tá? Beleza? Beleza? Bom, eu pus aqui só um cloud tag, word tag, eu não sei como é que chama isso, de algumas das coisas que a gente tem no Postgres que a gente usa. Tudo que eu coloquei aqui a gente usa nesse sistema que eu estou comentando. Tá? Então, isso aqui meio que resume o motivo da gente ter escolhido o Postgres para ser o nosso banco de dados padrão. Quando a gente trabalha com microserviços, tem microserviços que são diferentes. Um microserviço precisa de uma coisa distinta que o outro não precisa, saca? Eles têm arquiteturas diferentes, modelos de dados diferentes. Tem microserviços que são mais normalizados, que seguem tabelas com joins, chaves estrangeiras bonitinho. Tem microserviço que é desnormalizado, ele já está duplicando dados. Geralmente os microserviços que duplicam dados são mais desnormalizados no nosso caso, ok? E aí a gente usa extensão btriguin, a gente usa busca por similaridade, PGTRGM, a gente usa bastante o PostGIS, como eu comentei, Full Text Search, Publication Subscript, Stream Replication, For Update, Keep Locked, a gente usa tudo isso. Tá? Então, como a gente tem muita potência, muita coisa para a gente usar, a gente consegue muitas vezes adequar o PostgreSQL no que o microserviço precisa. Tá? A verdade é que a gente está achando ele tão poderoso que até agora, de todos esses anos que a gente está no iFood, a gente não teve nenhum caso que a gente falou, não, isso aqui não dá para resolver no Postgres, eu não vou fazer. Okay? Teve alguns casos, inclusive por isso que a gente usou o Elasticsearch, que a gente deu uma olhada. A gente pensou muito bem antes de fazer de fato isso aqui. Tá? A gente deu uma olhada, cara, isso aqui não é convencional, a gente não vê muito esse tipo de arquitetura, né? A gente pensou muito bem, só que a gente testou muito antes de decidir que a gente vai fazer. Eu fiz várias POCs. Antes de sincronizar via Logical Decode, eu peguei um dump de todas essas bases, soquei na mesma base, saca? A gente não fez um negócio assim do nada, vamos fazer, entendeu? Então a gente pensou muito. Tá? A gente não tem uma regra restrita que a gente é obrigado a usar Postgres, não é, mas é aquela questão. Uma vez me perguntaram, por que vocês não usam MongoDB?
Porque a gente não precisa. É só por isso. Porque o Postgres está resolvendo o nosso problema. Tá? Pode ser que o MongoDB em determinados serviços resolveria melhor? Pode ser, mas, cara, tem que ser muito melhor para justificar de eu trocar por mais uma tecnologia num ambiente que já tem muita tecnologia. Tá? Então, o que eu mostrei lá nem é tudo. A gente ainda tem mais um monte de SQS, SNS da Amazon, a gente usa o DynamoDB em alguns casos também, então a gente tem uma gama bem grande de tecnologias. Okay? Bom, essas eram as partes principais que eu queria comentar. Daí pra frente tem alguns bônus. E uma das coisas que ele me perguntou, acho que foi você que perguntou, né? Como é que esses serviços trocam de mensagem entre si? Uma das formas, de certa forma, de trocar de mensagem, talvez seja essa, né? Eu sincronizo os bancos de dados e outro serviço lê um banco de dados já sincronizado, mas eu admito que essa é a primeira vez que a gente faz isso. E a gente só tem isso nessa arquitetura. A gente só sincroniza via dados dessa forma só nesse cara. Tá? Como que a gente faz na maioria dos caras? A gente faz usando 2 serviços da Amazon, tá? Que é o SNS e SQS. A gente não usa só eles para mensageria, tá? Tem outras camadas, mas o que a gente usa mais de fato é eles, então eu vou comentar sobre eles. Alguém não conhece esse serviço? Alguém não usa a Amazon de jeito nenhum, nem nunca ouvi falar? Só para ter uma ideia. Tá. O SNS é o seguinte, ele é um serviço de notificação. Então, vou explicar bem no nosso contexto, eu não vou explicar o SNS a fundo, até porque eu não tenho muito tempo. O SNS ele é um serviço de notificação. Eu mando uma mensagem para o SNS e o SNS repassa essa mensagem para N pessoas, para N protocolos diferentes. Okay? É basicamente isso. Eu mando uma mensagem, ele repassa a mensagem. Um exemplo eu mando uma mensagem para o SNS, ele posta essa mensagem e manda como um e-mail, manda um SMS, manda uma chamada HTTP para um serviço externo. Entendeu? E o que a gente usa bastante manda uma mensagem para o SNS, ele manda uma mensagem, ele replica essa mensagem para um SQS. Okay? O SQS, por sua vez, é o que a Amazon chama de Simple Queue Service, que é um serviço de fila. Tá? Para quem não conhece, é tipo um RabbitMQ. Okay? Não é um string igual o Kafka e o Kinesis, tá? Um pouco diferente. Beleza? O SQS é o seguinte, é um serviço altamente escalável, eu posso plugar várias pessoas no SQS para consumir essa fila. Só que a fila do SQS ela é da seguinte forma, uma vez que eu peguei o dado, eu li o dado, ele é meu e eu tiro ele da fila. Tá? Ou seja, eu não posso ter grupos de serviços diferentes lendo na mesma fila, não faz sentido. Tá? Agora, eu posso, por questão de paralelismo, ter vários servidores lendo da mesma fila para eles processarem a fila mais rápido, por paralelismo. Okay? Mas, se eu não posso, se a hora que eu pego a mensagem ela é minha, ela não posso outra pessoa pegar, e se eu tiver vários serviços querendo ler a mesma mensagem? Aí que entra a integração do SNS com a SQS. Então, por exemplo, eu tenho o nosso serviço de pedidos, insere um pedido aqui, ou um status de um pedido eu acho que é melhor, e eu tenho um monte de gente, um monte de serviço querendo saber o status do pedido. Eu tenho gente querendo saber o status do pedido para mandar para o restaurante a informação daquele pedido, se o pedido foi cancelado, ou pagamento online, eu preciso fazer o pagamento, eu preciso tornar o pagamento, então eu quero saber o status desse pedido quando ele mudou, para fazer billing, então a gente faz reconciliação, etc., mais rápido, ok? Dessa forma. Antigamente o billing do iFood era fazer um select fudido na base, pegava toda a base, ficava 2 horas rodando aquilo lá, jogava para um sistema e fazia reconciliação. Era assim. Agora ele é on the fly. Vai saindo o pedido, ele já vai, no mínimo, salvando num estado do outro lado. Deixa eu falar. Vocês em algum momento se assustaram com o custo do serviço? Com certeza. Uma das coisas de microserviço é lindo e maravilhoso, mas não é barato. Tá? Se falar que microserviço é barato, claro, dependendo em alguns casos você consegue economizar mais ou não, mas no nosso caso a gente queria muito isolamento do serviço, então a gente sobe muita máquina, etc. Não é barato, ok? Então, mas você consegue ir medindo isso aos poucos. A não ser que você queira subir uma infra toda de uma vez, você consegue medindo aos poucos. Não é uma coisa que vai, de repente ficou caro, não, ela vai levando junto, ok? E a gente sempre vê o nosso custo por pedido. De certa forma, se a gente tem mais pedido, e mantém o custo nosso diminui, saca? Então a gente vê sempre essa métrica que é melhor. Como a gente está crescendo muito, o nosso custo vai crescer, lógico, não tem jeito, ele vai ter que acompanhar. Okay? Outra coisa que a gente anda fazendo bastante pegando no SQS para um Lambda. O Lambda, para quem não conhece, é um serverless da Amazon, que ele vai só ter uma função. É tipo, em vez de eu fazer um serviço inteiro, eu só tenho uma função que recebe um dado e faz alguma coisa com esse dado. Tá? E jogando, por exemplo, no S3. Lembra que eu falei que a maioria dos serviços do iFood, agora que você navega no app do iFood, boa parte daquilo é estático,
é só leitura, né? Não necessariamente é estático, ok? Mas, por exemplo, tem uma parte no iFood que você vê os últimos pedidos que você fez. Os últimos pedidos que você fez não vai mudar até que você faça mais um pedido. Para que eu preciso ficar fazendo um select no banco? A gente teve essa sacada um tempo atrás. O que a gente faz? A gente pega os últimos pedidos do cara e joga num bucket do S3. O bucket do S3 é um storage estático. Em termos práticos, a gente joga um arquivo JSON ali dentro. E esse arquivo JSON é servido direto para o usuário. Não tenho banco de dados, não tenho que me preocupar com escala nem nada, porque esses serviços são todos gerenciados pela própria Amazon. A gente está começando a usar mais isso e, a princípio, está ficando legal. Outro exemplo disso é o cardápio. Eu tenho um cardápio de restaurante, ele muda durante o dia? Muda, mas ele vai mudar poucas vezes. Então, se eu sincronizar ele para um banco de dados estático, eu não preciso ficar fazendo consulta para pegar esse cardápio toda vez. Okay? Por que a gente não usou o estático no serviço de busca? Porque ele tem muito filtro. Eles são filtros muito variados e tem a bendita da latitude e longitude, que dificulta bastante a nossa vida. Okay? Então, isso não serve para tudo, mas tem muito caso que a gente está começando a adotar essa arquitetura de mandar as coisas para S3. Okay? Deu para entender a ideia da SNS, SQS? Quem não conhece, pelo menos por cima? Tá? Claro que você tem que tomar muito cuidado, porque quando você manda mensagens via fila, você pode, se você não fizer o código direito, você perde a mensagem, né? Então tem que tomar muito cuidado. Bom, e como é que eu junto tudo isso? Um dos outros problemas do microserviço eu quero juntar porque eu quero, de fato, responder a uma busca do usuário. Era aquele caso. Mas o caso que eu quero fazer uma análise de dados, eu quero analisar os dados, eu quero plotar gráfico, eu quero fazer uma análise mais profundas. Então a gente usa um data lake no S3 da Amazon. Basicamente o S3 é o nosso storage. Lembra que eu falei que o S3 a gente também está usando para serviço estático. O S3 ele é um serviço de armazenamento bem escalável, você pode meter porrada que ele aguenta, etc. E muita gente está usando ele para data lake com tecnologias de Big Data. Okay? Então o que a gente faz? A gente tem várias fontes de dados. Então, tem fontes de dados que vêm de banco de dados relacional, a gente tem alguns modelos meio ETL, a gente tem modelos que a gente faz um dump inteiro na base e sobe. Tá? A gente está estudando fazer esse envio de dados do banco relacional para o Data Lake usando o Logical Decode também. A gente está estudando, ainda não é tão simples quanto a gente queria, mas a gente está vendo. O Fernandinho falou que até o final do mês está implementado aí. A gente pega na verdade, em geral, a gente pega de SNS para um Lambda, ou a gente pega de um API Gateway. Eu quero integrar com uma ferramenta externa, eu só quero que ela manda dados para mim, que eu quero analisar esses dados. Manda vir uma interface HTTP, a interface HTTP chama um Lambda, o Lambda salva no Data Lake. Tá? Então o Data Lake eu posso ir salvando dados do jeito que eu quiser, de certa forma. Claro que depois você tem que organizar. Mas como que eu faço? Joga todos os dados lá e processa esses dados usando o Spark. Então a gente usa a cloud da Databricks, que é uma empresa que criou o Spark, tá? A gente usa o Spark para processar esses dados, ok? Então esses dados eles ficam mais crus aqui, de certa forma, e eles vão ficando mais refinados, movimentando para cá. Quem movimenta de uma zona para outra, que a gente fala, é o próprio Spark, tá? E aí eu tô falando isso aqui, gente, mas isso aqui nem é do meu time. Tem 2 pessoas do time aqui que trabalham com isso, mas vocês podem perguntar para eles também. Porque time é assim, cara, todo mundo entra na onda. Do Spark, o que a gente faz? A gente está jogando para o BigQuery do Google, só que como a gente já está 100% na Amazon, a gente está usando o Athena também. O Athena é um serviço, ele é um PressoDB por trás do pano, que ele vai plugar direto nesse storage S3. A gente usa principalmente dados em formato Parquet. O Athena já conhece, já pluga aqui e já serve para quem? Para o Tableau. Okay? Então o Tableau é uma ferramenta de dashboards, é uma ferramenta de BI mesmo, que ela vai ler os dados direto do Athena ou do BigQuery e apresentar para o usuário do comercial, para o usuário do marketing, para os data analysts, etc. E tem também, tem também o pessoal principalmente de Data Science, que eles não são os caras que vão ficar pegando esses dados e jogando para cá, mas eles são os caras que vão usar direto o Spark para processar esses dados, para gerar os algoritmos, por exemplo, que é usado na recomendação. Aquele algoritmo da recomendação, as informações dele vêm toda dessa infraestrutura aqui. Ok? Você ia fazer uma pergunta? Ah, tá. Uhum. Na verdade, a gente chegou a testar o Redshift lá, Fernandinho? Não. A gente chegou a usar o Redshift há um tempo atrás, mas aí quando a gente começou a ir para o Data Lake, a gente estava usando muito o Databricks para analisar os dados. Tá? Antes disso, o nosso DW estava num Postgres. E aí, a hora que a gente foi plugando no Data Lake e deu uma garimpada, ao mesmo tempo a Athena melhorou as capacidades que ele tinha, e aí a gente plugou nele e tá ok. Então, é algo que está no nosso radar, mas a gente ainda não testou.
Sim, mas a gente ainda não testou. Só que de fato a gente está apostando no Athena. O Athena tem algumas limitações, tá? Mas em geral ele está melhorando, vamos dizer assim. É um serviço novo da Amazon, razoavelmente, né? Bom, pessoal, eu sei que eu já deixei perguntas no meio do caminho. Eu não sei se tem tempo para mais perguntas. Eu acho que não tem muito tempo. Eu queria agradecer a todo mundo. Se tiver mais algumas perguntas, eu não sei quando tem tempo. Quem está com tempo aí? É 12h30 agora. Sim, eu não coloquei ainda, mas tem o meu SlideShare, eu costumo jogar lá, e o pessoal da organização falou que vão colocar tudo no site. Falaram que vão colocar todas as apresentações no site, eu vou mandar para eles também. Obrigado, gente.